Como que eu consigo potencializar a minha ação de venda? Quando eu consigo unir esses dois processos, marketing e venda, que é o que é a proposta da Action Day, eu consigo realmente, né, ter um ganho, potencializar realmente os objetivos da companhia, que acabam sendo que é gerar receita dentro do negócio. Então, esses são os principais pontos que a Action Day contribuiu com a gente nessa trajetória de mais de 3 anos. Todo empreendedor, quando está começando, ele conhece um amigo que tem uma agência ou conhece um gestor de tráfego que vai potencializar o negócio dele. E essa é a maior parte das pessoas. Então, eu costumo dizer que trabalhar com uma agência já é uma grande evolução para uma empresa. Entendeu? Trabalhar com uma boa empresa, como é o caso da Action Day, é um salto ainda maior. Porque a maior parte das pessoas, ela tem costume do quê? Ela não tem muito recurso disponível. Ela conhece alguma pessoa que já teve algum tipo de experiência, que nem eu disse pra você, o cara foi um copywriter, ou ele é um gestor de tráfego, ou ele é até formado em publicidade e propaganda, algo do tipo, e ele fala assim, eu consigo fazer para você mais barato. E esse barato, ele custa caro. Né? Não por causa do preço, porque normalmente vai ser até mais barato, mas ele custa caro pela ineficiência. Né? Você tem uma pessoa que não é profissional, que ela não é capaz de organizar o processo e ela consome o seu tempo, que é um recurso que não volta para trás. Então, talvez se nós tivéssemos uma empresa como, né, tivesse o conhecimento de uma empresa como a Action Day, quando nós começamos, talvez a nossa curva de crescimento fosse muito mais acelerada do que ela é hoje. Mas nós precisamos passar por essa tentativa e erro até entender, falar assim, não dá para ser amador. Se a gente quer ser uma empresa realmente de destaque em nível nacional, nós precisamos ter do nosso lado os melhores. E é essa cultura que a gente tentou instalar nos processos do dia a dia. Nos dois anos e meio iniciais, nós não tinha dado nenhum. A partir do momento que a gente começou a se relacionar e virou cliente da Action Day, a gente começou a ter indicadores de performance. E alguns indicadores que mostram a grandeza do negócio. Nos últimos 3 anos, a gente já impactou no agro em mais de 20 mil pessoas. Então, a nossa equipe de vendas, ela passou a ter treinamento de vendas, não só sobre o produto, mas também sobre o processo de venda. A gente passou a quantificar, a metrificar realmente as oportunidades que eram geradas através das campanhas de marketing, sabendo quais são os nossos indicadores de conversão, quanto o nosso cliente está comprando, qual que é o tempo que ele fica ali, se tem evasão do cliente, em que período. Então, isso trouxe uma clareza para nós. Então, fica aí a mensagem para quem eventualmente está escutando a gente, está assistindo esse vídeo, que assim, você não precisa ter a condição perfeita para você começar. Então, se você tem um recurso disponível, conseguir uma boa agência para te atender, independente de ser uma Action Day ou não, tenha certeza de que você está contratando uma boa agência, porque o recurso aplicado, ele não volta. Ele não volta. Se você fizer um negócio mal feito, o tempo pode esquecer, o dinheiro você recupera. Contrata a Action lá, rapidão o retorno volta. Mas o tempo perdido, entendeu? O desgaste, algumas pessoas que podem ir embora do seu processo por conta disso, isso é coisa muito difícil de se recuperar. Então, por isso que assim, sendo um amigo, sendo o caso da Action Day, né? Um cliente que fatura mais de 200, eu não tenho dúvida que seria uma grande opção contar com uma empresa como a Action Day, entendeu? Para alavancar os negócios dele.